Brasileiro condenado por assassinato estava escondido em Massachusetts e será deportado. Brasileiros no Brasil e nos Estados Unidos são investigados por crimes no mercado de criptoativos. Diversos estados sofrem impactos da chegada do furacão Francine pela costa do Golfo. Brasileira de 17 anos pode ser a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel do Estudante. E em Nova York, Brasil se destaca em desfiles sobre moda sustentável. Em vez de modelos profissionais, 40 mulheres da comunidade brasileira de diversas áreas e profissões foram convidadas para desfilar os looks na passarela, celebrando a diversidade e a beleza do nosso povo. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira de 17 anos pode ser a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Estudante. Ela está entre os 10 finalistas e o anúncio do escolhido será feito em breve em Nova York. O prêmio foi criado para incentivar os jovens a desenvolver projetos de impacto social por meio da educação. O vencedor vai ganhar $100 mil, como nos mostra agora a repórter Eloaura Zen. A brasileira Milena Xavier está disputando o título com 11 mil alunos de 176 nacionalidades. Ela já está entre os 10 finalistas e tem todas as chances de ganhar o Nobel do Estudante, que acontece em Nova York daqui 2 semanas. Então, me pegou, assim, de surpresa estar no top 10, né? Porque realmente é muito seletivo, né? Que os 50, eu já esperava que a minha application estava forte, a minha nomeação, e que fosse resultar em algum ponto positivo nesse sentido. Mas o top 10 eu não esperava, porque entre os 50 melhores são estudantes de 50 contextos diferentes, realidades diferentes, e são incríveis, né? Cada um à sua maneira. Então, não esperava estar no top 10. Foi uma surpresa muito boa. O currículo de Milena é inversamente proporcional à sua idade. Com apenas 17 anos, ela já ganhou 38 medalhas de Olimpíadas Científicas, fundou uma ONG, desenvolveu uma plataforma para ajudar no diagnóstico precoce do autismo, foi mencionada em 2 livros, ganhou bolsas de estudos e muito, mas muito mais. Eu acredito que com a educação a gente consegue aí ter resultados a longo prazo melhores do que outras áreas, né? Com a educação você consegue nutrir aí a sociedade para o futuro, a sociedade do amanhã. Então, eu acredito que, né, com os meus projetos em educação, para Olimpíadas, por exemplo, que a ONG tem um maior impacto, maior possibilidade. Enquanto aguarda o resultado do Nobel do Estudante, Milena segue firme em sua jornada pessoal. Seu plano, independentemente da premiação, é ingressar na Faculdade de Engenharia Biomédica e continuar impactando pessoas através de seus projetos que priorizam transformação social ao lucro. Sempre tive isso em mim, de usar as minhas ferramentas para o bem da sociedade, porque eu acho que a gente tem que ultrapassar os limites acadêmicos que a escola impõe. E a gente tem que olhar mais adiante, sabe? Olhar mais o que a gente pode fazer futuramente. O que a gente pode fazer agora para beneficiar a sociedade futuramente. E eu sempre tive esse olhar de olhar sempre mais em frente e de ver no que eu realmente poderia contribuir. Então, foi por isso. Agora a gente fala sobre a prisão de um brasileiro na cidade de Worcester, no estado de Massachusetts. Ele é considerado um fugitivo da Justiça do Brasil, condenado por um assassinato. O brasileiro tem 54 anos. Não teve o nome nem a imagem reveladas pelas autoridades norte-americanas. O fugitivo da Justiça brasileira foi detido pela Polícia de Imigração após os Estados Unidos receberem uma ordem de prisão, afirmando que o homem estava escondido aqui no país desde que cometeu um assassinato em sua terra natal. A polícia não deu detalhes sobre o crime. Disse apenas que o brasileiro estava vivendo em Massachusetts de forma ilegal e pela segunda vez, de acordo com os registros. Em 2014, ele entrou no país pela primeira vez pela fronteira sul. Na época, após ser detido, ele voluntariamente deixou os Estados Unidos. Depois disso, retornou, cruzando ilegalmente a fronteira mais uma vez
em data desconhecida. Agora, desde que foi redescoberto graças ao mandado de prisão expedido pela Justiça do nosso país, o brasileiro segue preso em um centro correcional de Massachusetts. Um juiz de imigração está analisando o caso e decidindo a data em que o imigrante ilegal será deportado e entregue às autoridades brasileiras para cumprir a pena pelo crime que cometeu. A Polícia Federal Brasileira desarticulou 3 grupos criminosos que atuam no mercado de criptoativos, suspeitos de lavagem de dinheiro e de envio de divisas para o exterior, tendo como principais destinos os Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China. Centenas de oficiais cumpriram 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará e Distrito Federal. A Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados em mais de 9 bilhões de reais. A investigação contra o grupo criminoso começou em setembro de 2021 e contou com a ajuda do governo norte-americano, já que um dos líderes do grupo atuava na cidade de Orlando, na Flórida. Segundo as autoridades, o esquema começava a partir de origem ilícita de recursos, principalmente de clientes do tráfico de drogas e do contrabando. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo usava empresas de fachada que recebiam valores e enviavam para o exterior por meio de criptoativos. Desde o começo da investigação, suspeitos movimentaram mais de 55 bilhões de reais. Depois do intervalo, pesquisa indica quem se saiu melhor no debate presidencial, segundo os eleitores registrados do país. E mais, novo relatório indica que a inflação desacelerou para a taxa mais baixa desde 2021. Américas no ar. Oferecimento. Reserve. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. – 24 horas depois do primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump, uma pesquisa avaliou quem se saiu vitorioso segundo a população. E a maioria dos eleitores registrados que assistiu ao debate presidencial da ABC disse acreditar que Kamala Harris superou Donald Trump. Os dados da pesquisa encomendada pela CNN e conduzida pela SSRS mostram que 63% dos norte-americanos disseram que a democrata teve um desempenho melhor no palco da Filadélfia. Já o republicano Donald Trump foi escolhido como vitorioso após o embate por apenas 39% dos entrevistados. Vale lembrar que esses resultados refletem apenas as opiniões sobre o debate entre os candidatos e não se trata de uma pesquisa de intenção de voto. Após o debate de ontem, fontes de ambas as campanhas contaram à imprensa que os candidatos saíram satisfeitos. Mesmo assim, mudanças já estariam sendo feitas dos dois lados para um segundo debate entre a democrata e o republicano, esperado para acontecer ainda nesse mês. E a economia é um dos temas-chave da eleição norte-americana. Hoje foi divulgado que a inflação desacelerou para a taxa mais baixa desde 2021. Um anúncio animou os economistas e o Fed, o Banco Central Americano, que se prepara para cortar as taxas de juros. Mas a população ainda vai demorar para sentir o resultado dessa queda no bolso. O índice de preço ao consumidor, que mede as mudanças nos valores de bens e serviços, caiu 2,5% em agosto. Os economistas esperavam uma desaceleração, mas o número superou as expectativas. A queda foi puxada pelos preços da gasolina, que estão reduzindo nas bombas. Apesar da boa notícia, os consumidores ainda vão demorar para sentir o efeito dessa desaceleração da inflação no bolso. É que os valores dos alimentos ainda estão altos no país. O Escritório de Estatísticas apontou que o principal vilão da inflação, que segura os índices de quedas maiores, são os imóveis, tanto para compra como para aluguel, que estão altos. Apesar da renda média da população ter aumentado 4% no ano passado, atingindo em média $80 mil por ano, os economistas apontaram que o reajuste ainda é insuficiente para acompanhar a inflação. O relatório divulgado hoje dá sinal verde para o Federal Reserve, o Banco Central Americano, cortar as taxas de juros na reunião programada para a próxima semana. Inflação em queda e redução da taxa de juros. Qual a relação? Total. O Banco Central Americano, o Fed, ele tem como uma das suas principais atribuições o controle da taxa de juros. E como é que ele faz isso? Aumentando a taxa de juros quando a inflação está alta,
para desaquecer a economia, para esfriar a economia, para reduzir o crédito, etc. Só que nos últimos anos, apesar do aumento dos juros, a inflação não caía, a inflação estava resistente, com atividade econômica crescendo, emprego crescendo, o preço dos imóveis crescendo e inflação continuando com tendência de alta, apesar do aumento dos juros. Agora parece que o remédio começou a surtir efeito, né? E o aumento dos juros levou à redução da inflação. Isso aumentou a expectativa de que o Fed vai reduzir a taxa de juros. Isso vai ser bom para a economia americana? Vai, porque a redução da taxa de juros ela aumenta o crédito, ela tende a incentivar a atividade produtiva, incentivar o emprego. Então, isso traz consequências positivas para a economia, para a geração de trabalho e para os empreendedores. Hoje, ao longo do dia, a cidade de Nova York foi marcada pelas tradicionais homenagens às vítimas dos atentados de 11 de setembro. As cerimônias, que se repetem ano a ano, são, segundo as autoridades, um lembrete para não esquecer do que aconteceu e para fortalecer os laços da nação. O memorial, construído no local onde ficavam as torres atingidas pelos aviões sequestrados por terroristas, foi tomada por flores. Autoridades estiveram presentes nas cerimônias, entre elas Kamala Harris e Donald Trump, que chegaram a trocar cumprimentos no local. Também aconteceram homenagens na sede do Pentágono, no estado da Virgínia, um dos alvos dos terroristas no trágico ataque. A data de hoje marcou 23 anos daquele dia que parou e mudou o mundo. O governo de Israel divulgou imagens do túnel apertado onde os 100 reféns que estavam sob o domínio do Hamas foram encontrados mortos. Depois disso, o exército voltou a atacar com força a faixa de Gaza. Outro bombardeio aéreo foi na fronteira com o Líbano. Um comandante do grupo terrorista Hezbollah foi morto nesse ataque. Matias Brotero tem as últimas informações da guerra pra gente. O helicóptero estava em uma missão de resgate quando caiu em Rafah, no sul da faixa de Gaza, no momento do pouso. As forças israelenses afirmaram que a queda não tem relação com qualquer tipo de ataque inimigo. Comandantes visitaram hoje o local do acidente. Na queda, os sargentos Daniel Alush e Tom Ish Shalom morreram. 7 pessoas ficaram feridas. Em agenda na Sérvia, o presidente de Israel, Isaac Herzog, prestou homenagens às vítimas e defendeu que a comunidade internacional se posicione contra qualquer tipo de ato terrorista. O porta-voz do governo israelense disse que um comitê da Força Aérea vai investigar as causas do acidente. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. No próximo bloco, 1 em cada 3 condados dos Estados Unidos não tem obstetra ou especialistas nos cuidados à mulher. E com o crescimento do mercado de seguro de saúde para pets, tem reportagem com uma análise sobre os custos desse serviço. Já voltamos e com um alerta. O número de casos de câncer de próstata em estágio avançado está aumentando e preocupando médicos aqui nos Estados Unidos. A Sociedade Americana de Câncer espera que só este ano 300 mil homens sejam diagnosticados com a doença em todo o território norte-americano. Depois de anos de declínio, os médicos alertaram que os casos de câncer de próstata em estágio avançado voltaram a crescer nos Estados Unidos de forma assustadora. Só este ano, em 2024, 35 mil homens já morreram por causa dessa doença. E o motivo é o relaxamento com os exames rotineiros e necessários e ainda o medo do exame retal. O Dr. William Dayhood, da Sociedade Americana de Câncer, explica que existem outros testes que os homens podem fazer para descobrir a doença de forma precoce, como um exame de sangue, por exemplo. A simple blood test can help indicate your risk of prostate cancer. O especialista diz que o sangue possui um antígeno específico da próstata que pode indicar alterações e a necessidade ou não de exames extras. A Sociedade Americana de Câncer lembra que os homens com histórico familiar da doença devem começar o check-up anual a partir dos 40 anos de idade. Quem não tem histórico na família pode iniciar os exames a partir dos 50 anos.
Tem mais alerta na área de saúde. Um relatório apontou para uma profunda crise de assistência à maternidade aqui nos Estados Unidos. 1 em cada 3 condados do país não tem um único obstetra ou especialista de cuidados à mulher. Segundo a March of Dimes, uma ONG sem fins lucrativos de saúde infantil e materna, faltam enfermeiros, ginecologistas, obstetras, técnicos de exames específicos e muito mais. A previsão é de que até 2050 o país enfrente uma escassez de até 15 mil obstetras ginecologistas que são responsáveis por mais de 80% dos partos no território norte-americano. O relatório apontou também que nos últimos 5 anos, diversos hospitais fecharam suas unidades de maternidade por falta de mão de obra. Isso está forçando as grávidas a escolhas limitadas de atendimento e até muitas vezes distante da cidade onde moram, colocando elas em risco grave. O levantamento ainda indicou que os estados onde o aborto é proibido têm menos obstetras do que aqueles onde o direito ao aborto permanece. No geral, a crise atinge 35% dos condados norte-americanos, que são considerados desertos de cuidados de maternidade. Isso aumenta o risco de morte para grávidas, bebês e também aumenta o risco de complicações no parto. E as casas norte-americanas estão cada vez mais ganhando novos integrantes, os pets. E com isso cresce também um mercado, o de seguro de saúde para os animais. E olha, não é barato manter essas mensalidades para os animais de estimação não, viu? Por isso a gente foi atrás de uma resposta. Será mesmo que ter esses seguros vale a pena? Já diria o ditado, ter um animal de estimação não tem preço. Mas o mundo está mudando e cada vez mais esses bichinhos ganham importância nas famílias. E com isso, aumentam também os gastos com eles. Pet surgeries and pet veterinary costs can be really expensive. Para esse analista financeiro, os custos com consultas e cirurgias veterinárias nos Estados Unidos são absurdamente altos. E muitas vezes, ao curar seu animal, você prejudica o seu orçamento. De olho nisso, as companhias de seguros de saúde para pet crescem no mercado. Ao menos 6,25 milhões de animais de estimação foram segurados na América do Norte em 2023, quase 1 milhão a mais do que no ano anterior. Mas será que vale a pena esse gasto? Para mim, eu acho que não pesou no meu orçamento. Eu fiz uma pesquisa assim, um pouco extensa antes de eu decidir qual insurance eu ia usar. E baseado na minha pesquisa, eu acabei achando e inclusive até pago coisas a mais. E para mim, ficou super em conta. Eu pago $75 por mês e como eu fiz bem cedo também para minha cachorrinha, eu acho que isso faz uma diferença. Porque a gente já teve uma experiência com o nosso cachorrinho antes, que ela era mais velha, e a gente acabou fazendo para ela quando ela já tinha alguns problemas, e isso afeta muito no quanto você paga no mês. Hoje, a média de gasto anual para um seguro de cachorro é de $675 e para os gatos, $383, segundo a Associação Norte-Americana de Pet Insurance. E os preços podem variar de acordo com as características do animal. Além disso, fora a mensalidade, o tutor sempre tem que pagar coparticipação para tudo: procedimentos, consultas, internações, vacinas, assim como acontece com os seguros para humanos. Absolutely worth your time to take the effort to shop around. O analista diz que com os altos preços esmagando ainda mais o orçamento das famílias, as seguradoras têm anunciado que vão diminuir os valores das apólices para o próximo ano na tentativa de segurar os clientes. É que tem aumentado o número de cancelamentos de seguros de pets, com muita gente preferindo guardar os valores das mensalidades para usar apenas se necessário. A seguir, diversos estados sofrem impactos da chegada do furacão Francine pela costa do Golfo. E a gente mostra que o Brasil foi destaque em desfile sobre moda sustentável em Nova York. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A situação dos incêndios florestais se agravou na Califórnia e em Nevada, com o surgimento de novos focos nesta semana. As autoridades dizem que neste momento são mais de 70 grandes queimadas ativas, a maioria fora de controle e colocando a população em risco alto.
Dezenas de milhares de pessoas estão sob ordens de evacuação, enquanto o fogo avança sobre casas nos estados do oeste do país. No condado de Orange, na Califórnia, o incêndio perto do aeroporto está se expandindo rapidamente. 40-foot flames. It moving, changing every 10 minutes. Segundo as autoridades, o fogo se move de uma forma difícil de prever, pegando bombeiros de surpresa. Por isso, os moradores estão sendo obrigados a pegar pertences e pets e deixar a região. Existem focos de incêndios em absolutamente todo o estado da Califórnia. Um dos maiores já está a poucas milhas de Los Angeles. Enquanto isso, em Nevada, mais gente foge do gigantesco incêndio que recebeu o nome de Davis. Grupos de defesa dos animais resgatam bichos de fazendas para manter todos em segurança. We are currently holding at about 25 horses here at the Equestrian Center. As autoridades dizem que outros estados também estão enfrentando incêndios florestais grandes, incluindo Arizona, Idaho, Montana, Oregon, Washington e Wyoming. Já no sul dos Estados Unidos, todos os olhos estão voltados para o Golfo do México. É que o olho do furacão Francine já atinge a costa da Louisiana com força intensa. A gente vê aí nas imagens que a tempestade segue avançando por terra pelo sudoeste. Essa é a previsão. Nos arredores de New Orleans, com ventos de 90 milhas por hora. Várias áreas estão em alerta máximo. Equipes de resgate já estão preparadas para várias regiões que foram fortemente afetadas pelo furacão Katrina em 2005. A chuva intensa deve provocar inundações recordes. São esperadas até 10 pés de água e, além disso, foram emitidos alertas de tornados. A costa do Mississippi e do Alabama também estão em atenção. Francine é o 6º furacão nomeado da temporada e o 3º a atingir os Estados Unidos desde junho. Os outros 2 foram Beryl, no Texas, e Debby, na Flórida, ambos de categoria 1. A última vez que tantos furacões atingiram o território norte-americano foi em 2020. Naquela temporada foram 6 furacões de intensidades variadas. Agora é hora da previsão do tempo. O Fábio vai colocar ela pra gente aí na tela para vocês. Olha, a gente começa no nosso mapa lá em Boston, onde a previsão é de máxima de 82. Em Nova York, bastante sol, máxima de 80. Norfolk, mínima de 70, sol entre nuvens. Em Atlanta, o sol nem aparece, a previsão é de bastante chuva, assim como na Flórida, com previsão de trovoada, tempestade na faixa de Jacksonville até Miami. Em New Orleans, tempo encoberto, máxima de 87. Em Houston, a gente tem tempo encoberto também com mínima de 72. San Antonio, a gente tem mínima de 73, máxima de 97, sol entre nuvens. El Paso já tem sol brilhando forte com máxima de 100 graus. Albuquerque, a máxima é de 92, a mínima é de 64. Phoenix não tem nuvens ao longo do dia, sol brilhando forte, máxima de 107. Já na região de Las Vegas, também sol brilhando forte, máxima de 96, mínima de 70. E São Francisco, tempo encoberto, mínima de 55, máxima de 72 graus. E olha, na semana da New York Fashion Week, o Brasil também ganhou um dia de desfile de moda para mostrar todo o seu talento. O evento foi realizado na sede do Consulado Geral do Brasil e mostrou coleções sustentáveis e inovadoras. A repórter Carolina Camargo foi até lá e acompanhou esse Brazilian Fashion Day. Nos bastidores, movimento intenso e os últimos preparativos para o primeiro desfile de moda brasileira na sede do Consulado Geral em Nova York. Quando o evento começou, charme, beleza, cores, leveza e sofisticação. O Brazilian Fashion Day apresentou 4 grifes femininas que esbanjaram inovação e talento e mostraram roupas e acessórios com referências afro-brasileiras, indígenas, vintages e sustentáveis. A gente tem uma maneira muito mais legal de produzir moda, arte e design. E a gente faz isso utilizando o cinto de segurança, que é um material incrível e que ficaria 500 anos no meio ambiente. Então a gente traz uma coleção lindíssima, acessível para todo mundo, para que as pessoas possam se reinventar e reinventar a moda. É muito bom ter o Brasil representado no mercado internacional, porque o mercado internacional olha para a gente para criar verão, principalmente coleções alegres. Nós temos sim uma criatividade muito à altura para que esse mercado também possa consumir. Foi a primeira vez que uma repartição brasileira no exterior abriu as portas para sediar um evento como este. Primeiro falamos de valorizar as mulheres, os grupos específicos. Um outro aspecto, eu diria, comercial e de divulgação não só de
possibilidades de comércio, mas da cultura brasileira, porque a moda também representa a nossa cultura, com todo esse colorido, com essa celebração da alegria que é a característica do Brasil, não é verdade? Em vez de modelos profissionais, 40 mulheres da comunidade brasileira de diversas áreas e profissões foram convidadas para desfilar os looks na passarela, celebrando a diversidade e a beleza do nosso povo. Achei maravilhoso. É bom que você vai ver toda a variedade de mulheres, como nós no Brasil. Fiquei muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa das mulheres se conectarem aqui em Nova York, dos estilistas também se conectarem, né, com essa comunidade que não está no Brasil. Então eu acho que todo mundo ganha muito. A ação foi considerada um marco e abriu caminho para que outros eventos valorizando a criatividade brasileira aconteçam em Nova York, uma das capitais da moda no mundo. A expectativa é que o Brasil ocupe cada vez mais uma posição de destaque neste setor. A moda brasileira é considerada a sexta maior do mundo. Ela movimenta em dinheiro, né, uma quantidade de dinheiro que é dentre as 6 ou 7 maiores mercados do mundo. É a indústria da moda do Brasil, dentro da moda global. Isso é mais ou menos 33 bilhões de dólares por ano. Dentro da indústria da moda brasileira, a indústria feminina da moda, ela ocupa a maior parte do bolão. Então, só a indústria feminina de moda brasileira movimenta cerca de 16 bilhões de dólares por ano. Cerca de 250 visitantes lotaram o evento gratuito e transformaram o consulado em uma mini Fashion Week brasileira. Quem foi até lá não se arrependeu. Eu achei incrível, uma presença muito marcante, roupas únicas. Achei simplesmente fantástico. Tá de parabéns. Que bacana, belíssima reportagem da Carol, deu para transmitir bem o clima que estava lá em Nova York. Bastante, bem bacana mesmo. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.